Meu nome é Maria Eduarda Marcílio e estou aqui com Daniel Verde do Amarante, Felipe Geisler Xavier, João Pedro Guckert, Joyce Regina Deutscher, Pedro Henrique Dias Nóbrega e Sofia Cunha Pereira. Nesse trabalho, iremos falar sobre tecnologias e métodos utilizados, tendências de cada ano, principais problemas enfrentados e contribuições e benefícios para as ciências e para a sociedade na época. Esse período é marcado pela geração Z, que são pessoas nascidas após o ano de 1995. São pessoas que não conhecem o mundo sem internet e são caracterizadas por serem críticas, dinâmicas e hiperconectadas. Veem a internet como algo no mundo real. Em 1995, em abril, a política de privatização seguida pela NSF culminou com o desmantelamento da espinha dorsal de NFS-Net, que fez a transição de uma rede construída por roteadores de comunidade científica para equipamentos comerciais. Com o fim do subsídio ao backbone da NSF-Net, os fundos foram competitivamente redistribuídos para redes regionais, para a compra de conectividade das numerosas redes privadas. Em 1985 e 1995, a rede tinha crescido de 6 nós ligados com linhas de 56 kB para 21 nós, com múltiplas linhas de 46 MB. Assim, em aproximadamente 10 anos, a rede inicial cresceu cerca de 50 mil redes dos 7 continentes e no espaço, com aproximadamente 29 mil redes nos Estados Unidos. O Windows 95 foi lançado em 24 de agosto. O Windows 95 foi tão importante que acabou definindo alguns padrões. A forma como o desktop é organizado, a qual ainda é utilizado no Windows 7 e no 8, e o menu inicial, que foi só removido na última versão do Windows, a barra de tarefas e o Windows Explorer foram novidades que facilitaram a utilização do sistema. Em maio de 1995, a linguagem de programação Java permitiu o desenvolvimento de aplicativos independentemente do sistema operacional utilizado. Em 1996, em 30 de outubro, a AOL lançou planos com acesso ilimitado à internet por $20 mensais. 3 anos mais tarde, a AOL já tinha 10 milhões de clientes permanentes online. Foi formado o The Open Group, a partir da fusão da Open Software Foundation com o X-Open. Em 1996 ainda, enquanto trabalhava na Nextchip, a Apple resolveu lançar um sistema intermediário para agradar todos os seus usuários. O Red Solid era um software adaptado de OpenStreetMap e tinha uma interface muito parecida com o Mac OS. Sua vida não foi tão curta, pois a empresa demorou em lançar o OS X. No ano de 1997, foi criada a palavra Weblog, que posteriormente foi abreviada para blog. Neste ano, iniciou-se também a tecnologia de streaming de vídeo, que hoje é utilizada para assistir vídeos no YouTube e Netflix. Foi lançado também pela Netscape o Netscape 4.0, que é o primeiro browser com suporte JavaScript, e neste ano também foi premiado o criador do mouse em $500 mil. No dia 17 de julho desse mesmo ano, um erro humano na Network Solutions interrompeu o tráfego nos endereços com terminações .com e .net, tornando milhões de sites inacessíveis. E pela primeira vez, um computador ganhou uma partida de um campeão de xadrez, e o nome deste computador era IBM Deep. Em 25 de junho de 1998, a Microsoft lançou o Windows 98, que integrou o navegador Internet Explorer ao sistema operacional. Ele tinha uma interface relativamente fácil de usar e surgiu uma grande quantidade de programas que garantiram a manutenção e o crescimento da popularidade do sistema. Neste ano, a rede passou a ser administrada pela Internet Corporation Assigned Names and Numbers, a ICANN. Um dos principais problemas enfrentados pelas tecnologias desse ano foi a guerra dos direitos autorais, quando Bill Clinton, o então presidente dos Estados Unidos, assinou uma lei de telecomunicações que, entre outras resoluções, criminaliza e prevê pena para quem distribui conteúdo considerado inadequado na internet. Também estabeleceu os limites entre proprietários de conteúdo da indústria de filmes e aqueles que compartilhavam arquivos. Em abril deste mesmo ano, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu um processo contra a Microsoft para impedir a prática de cartel. A Microsoft queria instalar o navegador Internet Explorer ao seu sistema operacional, que corresponde a quase 80% do mercado mundial. Neste mesmo ano, Shaw Fernin, um universitário de Boston, Estados Unidos, aos 18 anos, desenvolveu um programa peer-to-peer que designou seu apelido no colégio, Napster. O programa permitiu o compartilhamento de arquivos de música, principalmente arquivos MP3, dentro do conceito de usuário-usuário. Em 19 de janeiro de 1997, foi lançado um celular inteligente, um smartphone baseado no pager da RIM, que inclui um teclado completo,
QWERTY, permitia conexão 24 horas por dia e tinha suporte para mensagem instantânea, permitindo receber e-mails a qualquer hora. Com custo relativamente baixo, de apenas $399, permitiu que o equipamento se transformasse em um instrumento de trabalho. Neste mesmo ano, foi lançado o HDR-110 da Tivo, em 31 de março, que substituiu a fita VHS por um grande disco rígido conectado à internet, onde os programas eram gravados digitalmente ao invés de uma mídia analógica. Um grande problema enfrentado na época foi o vírus Melissa, que ocorreu em 20 de março desse mesmo ano, causando danos de $80 milhões nos Estados Unidos, quando infectou mais de 1 milhão de computadores em apenas uma noite. No ano de 2000 foi lançado o processador Pentium 4 pela Intel e também uma tendência desse ano foram os programas P2P, que possibilitaram o compartilhamento em massa de músicas e filmes. Também nesse ano ocorreu o ápice da chamada bolha da internet, em que a bolsa eletrônica Nasdaq atingiu o seu recorde, mas depois entrou em queda, o que também fez com que as ações das empresas de tecnologia caíssem bastante em todo o planeta. E outro problema curioso foi o chamado bug do milênio, que era previsto ocorrer em vários sistemas um pouco mais antigos, que deixaria a data como 1900 em vez de 2000. Então isso causou uma grande corrida para tentar consertar o erro antes mesmo que ele ocorresse. No ano de 2001 foi lançado pela Apple o iPod e também o iTunes Music Store, que permitiu ouvir músicas de qualquer lugar por um preço muito baixo. Além disso, a Apple também lançou o Mac OS X, um sistema operacional que depois foi bastante copiado. Uma contribuição para a sociedade foi o Earth Viewer, que foi lançado nesse ano e depois foi comprada pelo Google para dar origem a Google Earth, que é uma visão 3D da Terra. Um problema que surgiu nesse ano foi o chamado ataque de negação de serviço, em que um site tem muitas requisições e fica com tanto tráfego falso que as pessoas que realmente querem acessá-lo não conseguem. Além disso, nesse ano foi criado o BitTorrent, que é um meio para copiar arquivos grandes, como filmes e novelas, causando então um problema para os estúdios cinematográficos. No ano de 2002, começou a surgir o Wi-Fi, a internet banda larga sem fio, e a BlackBerry lançou o primeiro smartphone, o 5810, que dominou o mercado por vários anos. E também, para ter uma ideia, foi lançado um HD externo de 40 GB pela empresa Iomega, que custava R$ 1.230. E atualmente um HD de 1 TB custa cerca de R$ 300. No ano de 2003 foi lançado o WordPress, que é um aplicativo de sistema de gerenciamento de conteúdo web e que é uma das mais famosas de criação de blogs. E também a AMD e a IBM, elas anunciaram um acordo para novas tecnologias de fabricação de chips. E também no ano de 2003 surgiu a primeira TV com acesso à internet. No ano de 2004 o uso das webcams começou a se popularizar e também foram lançados o Facebook, o Mozilla Firefox e também a primeira versão do Ubuntu. No ano de 2005 foi lançado o YouTube e o mercado brasileiro de software ficou em 12º lugar no cenário mundial, movimentando 7,4 bilhões de dólares. Ano de 2006. Tendências da época. Muitas pessoas mudaram de sistema operacional ou voltaram para um sistema anterior, pois o hardware começou a ser mais exigente. Este processo ficou conhecido como downgrade. Uma contribuição para a sociedade na época foi o Windows Vista ser distribuído para os fabricantes de PCs. O desenvolvimento de websites aumenta, possuindo 92 milhões existentes naquela época, e também o YouTube começa a ser mais reconhecido. Ano de 2007. As tendências da época foram marcadas pelo número de pessoas que acessaram a internet, sendo este número 694 milhões de pessoas. Em 2007, a Apple introduziu o iOS, e logo após um ano, o Google lançou o Android. As contribuições para a sociedade na época foi o lançamento do iPhone, um smartphone feito pela Apple com acesso a Wi-Fi, câmera digital, entre outros recursos. Ano de 2008. As tendências na época foram marcadas pelo: o número de usuários na internet chega a 1,5 bilhões. O número de usuários chineses acaba ultrapassando o número de usuários estadunidenses. A AOL anuncia a descontinuação do navegador Netscape. O número de PCs em uso no mundo ultrapassou 1 bilhão. E
Intensificação do uso da internet nos voos. As contribuições para a sociedade na época foram marcadas em uma conferência anual em Paris, pelo Conselho do ICANN, a Corporação de Nomes e Números Designados da Internet, que aprovou por unanimidade a liberação das terminações de endereço dos sites, permitindo opções além de tradicionais como .com ou .org. Assim, o final dos endereços dos sites não precisam mais se restringir a poucas categorias, seguidos ou não da sigla do país onde são hospedados. O ICANN também aprovou outra proposta que permitiu nomes de domínios escritos, total ou parcialmente em caracteres como o chinês e o árabe. Ano de 2009. As contribuições para a sociedade na época foi o lançamento do Windows 7, mas apenas para as empresas, e ao fim do ano é liberada a venda para os usuários domésticos. O Google Chrome anunciou o desenvolvimento de um sistema operacional baseado na web, o Google Chrome OS. Na época, 64,8 milhões de internautas com mais de 16 anos já estavam conectados no Brasil. Ano de 2010. Sendo a Google a maior empresa de tecnologia na época, ela começa a receber vários cyber-ataques. Os iPads começam a ser mais reconhecidos como ferramentas de computação, e o computador em nuvem começa a ser mais reconhecido entre as pessoas. O malware ficou conhecido mundialmente por atacar um programa de armas nucleares do Irã. Tal vírus desligou o programa e incapacitou a usina de enriquecimento de urânio do país. Tal ataque deixou o mundo todo em alerta. O Facebook acaba se tornando a maior rede social da internet, com 400 milhões de usuários. Depois do Windows Live Message, foi a vez do Message Live Plus 5 ter o lançamento oficial, com direito à compatibilidade completa com a última versão do mensageiro da Microsoft. Em 6 de março de 2012, a Google Play Store foi lançada, uma loja online da Google para distribuição de aplicações. Em 2013, Xbox One e PlayStation 4 inauguraram de fato a 8ª geração de consoles. Em maio, o Brasil recebeu um dos maiores serviços de música, o Spotify. O serviço afirma possuir mais de 30 milhões de músicas em seu catálogo. Relógios inteligentes. A Apple lançou o Apple Watch, tão esperado smartwatch da maçã, enquanto outros 5 modelos foram apresentados ao mercado. Ainda em 2014, tivemos o lançamento do iPhone 6. Em setembro, a Apple cedeu os pedidos dos usuários e lançou o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus, novas versões do smartphone da maçã que possuíam telas maiores. Em 2015, a Microsoft anunciou o Microsoft HoloLens, que é um óculos de realidade aumentada que permite o usuário ver e interagir com hologramas. Neste mesmo ano, uma empresa criou uma caneta 3D, que não utiliza plástico derretido para a criação de objetos. Inicialmente, um projeto do Indiegogo, a caneta 3D da Cryopop tem 3 luzes UV em sua ponta. Elas ajudam a endurecer um gel de fotopolímero que é colocado dentro do aparelho, tornando possível a formação de objetos. Devido ao uso dessa tecnologia de fotopolímero, a Cryopop não esquenta e também pode ser usada por crianças. Ela está disponível na Best Buy, dos Estados Unidos, e no site da empresa, com a versão de 3 cartuchos, nas cores vermelho, turquesa e laranja, custando $199. Neste ano, também foi criado um projeto para a limpeza dos oceanos, que consiste em uma rede flutuante de 100 km de extensão que utilizaria as correntes naturais das águas para interceptar todo o lixo depositado nos oceanos. Para que os peixes não fiquem presos, a rede é superficial e chega a uma profundidade de apenas 3 metros. Caso o teste piloto dê certo, o projeto irá iniciar a limpeza total dos oceanos em 2020. Idealizadores esperam que a rede possa reduzir o lixo em 42% ao longo de 10 anos. Evolução dos sistemas operacionais. Os sistemas operacionais são um software de extrema importância, assim com os anos eles foram evoluindo juntamente com o conjunto de hardware e software. O Windows 95. Como o próprio nome sugere, o sistema operacional da Microsoft aplicou uma interface mais limpa ao usuário do que anteriormente, junto com uma tecnologia inovadora, o Plug and Play, que facilitou muito no momento da entrada de novos periféricos para o mercado comercial. A arquitetura de 32 bits que conhecemos bem atualmente também começou a aparecer nesse sistema operacional, que foi um dos mais rentáveis por muito tempo. O Windows 98. 3 anos após o sucesso do Windows 95, a Microsoft decidiu progredir seu sistema operacional e avançar para novas tecnologias que contribuíram para os atuais. Foi introduzido o recurso de avançar e voltar na página de navegação. Além da barra de endereço no Windows Explorer, o suporte no padrão USB também foi bastante aprimorado, dando início a uma adoção generalizada desse formato, que podemos ver que deu certo, por ser o formato padrão até hoje.
Windows XP. Alguns argumentam que essa seja a melhor versão do sistema operacional da Microsoft. Ela teve suporte por 3 anos após sua estreia. As principais novidades foram repaginadas no visual e a estabilidade do sistema, que nenhum sistema operacional havia demonstrado até o momento. Após o Windows XP, houve vários sucessores até chegar ao Windows 10, que conhecemos atualmente, entre eles o Windows 7, que trouxe mudanças visuais pequenas em relação ao seu antecessor, mas é mais rápido, estável e fácil de utilizar que o mesmo. E o Windows 8, que houve mudanças radicais comparado aos outros. O Windows 10, o sistema que foi mais pela Microsoft, juntou vários aprimoramentos que foram aprendidos com versões anteriores com sua interface mais futurista possível, comparado ao antigo Windows 98 após 22 anos.